Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Berna Luzia e da irmã Dayana Lopes. Elas fizeram a mesma pergunta praticamente. Quero saber o que vai ser a imagem da besta. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Então a gente consegue levar essa mensagem para mais e mais pessoas e mais irmãos nossos vão conseguir compreender o que é a imagem da besta. Não se esqueçam também os pedidos de oração que vão estar passando aqui embaixo, estejam orando por eles, e os anúncios também, o aplicativo da Bíblia, o jogo Mega Cristão, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Vamos lá. O que vai ser a imagem da besta? Vamos abrir Apocalipse capítulo 13. Vamos ler o verso 15, 16 e 17. A gente já leu várias vezes quando a gente falou sobre isso, sobre a imagem da besta, decreto de compra e venda, mas vamos ler de novo. Apocalipse capítulo 13, verso 15. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então aqui, nós no verso 17, aqui, 16 e 17, nós vemos o decreto de compra e venda, o decreto dominical, onde através da adoração, aqueles que resolverem adorar a imagem da besta, adorarem a besta, esses vão poder comprar e vender livremente, vão receber o sinal na mão ou na testa. E aqueles que não receberem, aqueles que não aceitarem adorar a besta, eles não irão receber o sinal, vão ser impedidos de comprar e vender. Já falamos aqui que isso não tem nada a ver com vacina, a vacina é outra coisa, não tem nada a ver. Então, aqui está falando sobre o decreto dominical, o decreto em que vai totalmente contra a lei de Deus. Aquilo que diz respeito à lei de Deus, quando fala no quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Exatamente um decreto que vai contra isso. Um decreto que você vai falar assim, não, eu não quero adorar a lei de Deus, vou adorar a lei dos homens. Então você vai poder comprar ou vender. Mas vamos lá, a imagem da besta no verso 15. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui nós vemos, aqui em Apocalipse 13, duas bestas. A que sobe do mar, a primeira, nos versos do 1 ao verso 10, e depois a que sobe da terra, do verso 11 ao verso 18. E ela se desenvolve. A besta que sobe da terra, ela faz uma imagem para a primeira besta, e essa imagem que é a pergunta das irmãs, que eu já comentei e que vamos falar nesse vídeo de hoje. Para a gente conseguir compreender melhor isso, eu trouxe aqui textos do Espírito de Profecia, Eventos Finais, capítulo 16. Todos os textos que nós vamos ler hoje são de Eventos Finais, capítulo 16. Vamos lá. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formasse-á antes que termine a graça, pois isso será o grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino. Ou seja, assim como nós sabemos que a porta da graça se fecha depois do decreto dominical, também se fecha, a porta da graça se fecha depois que a imagem da besta se forma. Ou seja, ela se forma antes. E que a gente vê aqui na sequência, a imagem da besta, decreto dominical, fechamento da porta da graça, nessa sequência. Continuando o texto, não está na sequência. Eu estou lendo aqui o capítulo 16, mas não necessariamente nessa sequência. Eu peguei trechos para conseguir trazer a ideia aqui do que a gente está lendo. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar a característica da própria besta, o papado. Ou seja, a imagem da besta é uma imagem que a segunda besta faz, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar, o poder papal, o poder de Roma. Roma religiosa. Então, para a gente compreender o que é a imagem da besta, nós temos que entender o que é o poder papal e o que ele foi naquela época. Disso
resultou o papado? Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Ou seja, uma igreja poderosa que ela impunha a sua vontade sobre o povo. Ela conseguia fazer com que a vontade dela prevalecesse. Aquilo que ela queria acontecia. Então a gente já tem uma primeira pista aí. A imagem da besta tem alguma coisa a ver com a religião impondo seus dogmas, impondo sua vontade. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Opa, aqui então a gente já tem uma explicação já mais clara. Para que a besta que sobe da terra forme a imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, ou seja, a igreja protestante, a igreja americana, que se a gente for estudar a história dos Estados Unidos, ele foi formado pelos protestantes que fugiram da Europa por causa da perseguição de Roma. Então eles formam os Estados Unidos. E através desse ponto lá, eles começam agora, aquelas igrejas, né, começam a aumentar, né? Como nós conhecemos, eram poucas igrejas antes, era metodista, batista, luterana, enfim, algumas pouquíssimas, a calvinista, e hoje já são milhares e milhares de igrejas, cada um com um dogma diferente, mas a gente vê que a imagem da besta é um poder religioso impondo sua vontade sobre o poder civil. O texto segue. A imagem da besta representa a forma do protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Ou seja, então a imagem da besta fica claramente aqui definida para a gente, através do Espírito de Profecia, o que ela é. Quando a igreja protestante, uma igreja apostatada, uma igreja que não quer saber de Bíblia, ela quer saber dela em si, das coisas dela, o mundo como ela vê, aquelas igrejas que nós conhecemos hoje, que quando ela lê aqui, não farás... Não, essa daí é uma coisa, vamos lá. No sábado mesmo. Lembra-te do dia de sábado. Ah, mas isso daqui é muito difícil, eu não quero isso daqui não. Então ela tira aquilo ali. E tudo aquilo que ela vê na Bíblia que não é de acordo com a vontade dela, ela tira, porque não é viável, ou não é bom, ou é muito difícil. Então, essa igreja que olha para a Bíblia com os olhos dela, que ela interpreta da maneira que ela quer, que ela remove as partes que ela não quer, ou que ela modifica as partes que ela quer, essa igreja, uma igreja protestante apostatada, ela, através do poder civil, ela vai influenciar para que a vontade dela seja feita sobre o povo. Interessante aqui, quando a gente fala do decreto dominical, eu já comentei isso em algum vídeo. O decreto dominical é o povo irá clamar aos seus governantes por uma lei de guarda do domingo. O povo irá fazer isso, não é o governo que vai falar, vamos fazer uma lei para guardar o domingo. Não, o povo clama por isso. A igreja protestante apóstata incita os seus fiéis a buscarem isso e eles vão até os seus governantes falando, queremos uma lei assim. E então a lei é feita, se espalha para o mundo inteiro. E aí sim é o decreto dominical. Quando a gente vê que políticos estão fazendo uma lei dominical, uma lei que vai falar para que as pessoas devem descansar no domingo, quando a gente vê políticos falando isso sem o clamor popular, devemos estar olhando para falsos sinais, aqueles falsos flags, aquelas coisas que as pessoas começam a falar, olha o decreto dominical. Quantas vezes você não já ouviu falando, uma lei dominical está surgindo aí, uma lei dominical está surgindo ali? Não é a formação da imagem da besta. A formação da imagem da besta é o poder religioso, a igreja protestante apostatada, clamando aos seus governantes, façam essa lei para nós. E aí eles fazem aquilo que a igreja pede. Assim como lá na Idade Média, nos tempos das trevas, a igreja romana, a igreja conduzida pelo Papa, ela fazia as suas leis e impunha, através do poder civil,
Da mesma forma, a igreja protestante apóstata irá fazer as suas leis e impor através do poder civil. Então, quando eu falei aqui na questão lá do passaporte sanitário, por ele ser uma coisa que vem dos governantes, é uma coisa assim, tipo, é mais ou menos como esses ensaios de decreto dominical que nós vemos. Os governantes pensando em fazer uma lei assim, assim, assado. Mas quando isso vier do povo, aí sim a gente tem que se preocupar mais e mais ainda, porque é isso que as profecias nos mostram, é isso que as profecias nos dizem como será. O povo, através da sua igreja, clamando por leis que restringam a liberdade e que vão impor os seus dogmas para todas as pessoas, querendo elas ou não. Então nós temos que estar atento a isso. A formação da imagem da besta, assim, para resumir bem claramente, é a igreja apostatada, a igreja protestante apostatada, impondo seus dogmas através do poder civil. É novamente a união entre igreja e Estado. Não necessariamente a igreja vai ser o governante, como era mais ou menos na época do papado, mas através do poder dela, ela vai influenciar os governantes a fazerem aquilo que ela quer. Então, assim surgirá o decreto que nós vemos aqui em Apocalipse 13, 15 e 16, onde todos irão ser proibidos de comprar e vender, senão aqueles que aceitarem a adoração à imagem da besta, aceitarem o sinal da besta na sua mão ou na sua fronte. Então, espero ter respondido as perguntas das irmãs. Espero que tenha ajudado outros irmãos que não conheciam isso ainda, porque é um tema que é pouco falado, a imagem da besta, mas é um tema que nós conhecemos assim superficialmente, mas não sabemos que esse é o nome de fato. Enfim, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo. Se tem alguma outra dúvida qualquer sobre a Bíblia, nos comentários abaixo também. E os pedidos de oração também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem agora fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos prepare para os tempos difíceis que estão por vir. Que possamos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, sermos movidos e guiados a falar da Tua Palavra, da Tua verdade, para que possamos levar essa mensagem a outras pessoas também, Pai, para que estejamos preparados para quando esses dias chegarem, Senhor. Pai querido, te pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que o Senhor nos conduza e nos proteja. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.